Salve galera, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. João Augusto Cora quem vos fala. Vocês conhecem o mito, as lendas do vampiro. Eu trouxe aqui no canal já um vídeo de origem do mito, né? Sobre o mito do vampiro. O mito do vampiro é muito conhecido, mas o vídeo de hoje é diferente. É um e se? E se os vampiros existissem? A gente já fez esse quadro com os elfos, com os orcs, e agora é a vez dos vampiros. E se os vampiros existissem? Nós vamos imaginar aqui num cenário hipotético, dentro das condições da biologia, ou seja, com base em ciência e com base nas lendas e folclores também, vamos tentar imaginar que a espécie vampírica exista e como seria possível que eles existissem dentro das limitações literárias e biológicas. Então, vem comigo. Para começar, descarta qualquer efeito prático de magia. A magia não existe. Esse negócio de anéis da luz do dia para eles poderem andar na luz do dia não existe. O vampirismo vai ser tratado como um vírus, e como um vírus, ele é um vírus infeccioso, tal como a gripe, vamos supor. O vírus que nós vamos usar, que nós vamos chamar aqui, será o vírus chamado de VVH, ou Vampiric Viral Hypnotics. Nós vamos chamar ele de VVH, que é um nome aleatório que o chat GPT deu, e eu vou usar esse nome aleatório mesmo, tá? Vamos chamar o vírus de vírus VVH, que seria o vírus do vampirismo. O vampirismo seria uma doença de carga viral e ela seria transmitida de algumas formas. A primeira, a partir da mordida de um infectado. E o primeiro vampiro seria uma mutação genética. A gente vai entrar nesse quesito do primeiro vampiro em um outro vídeo, se vocês quiserem. Mas nós vamos tratar da doença, tá? Vamos tratar do conceito de que já existem a classe vampiros. Nós não vamos tratar do conceito do primeiro vampiro aqui. Se vocês quiserem um vídeo explicando como surgiu o primeiro vampiro com base na biologia, aí é outro vídeo, outro roteiro, outra pesquisa. Vamos tratar da questão viral aqui. Os vírus são transmitidos após a exposição. No caso do vírus do vampirismo, seriam tratados da forma geral. Seria exposto através do sangue de alguém contaminado ou através da mordida de alguém contaminado, já que vírus também podem ser adquiridos por saliva. E os vampiros são hematrófagos, ou seja, assim como os morcegos, eles se alimentam de sangue. Então, quando mordiam alguém, se não matassem a pessoa, esta pessoa teria o vírus do vampirismo transmitido para o corpo dela. Então surgem os vampiros através de contágio, como uma doença. Supondo que o vampirismo exista e que ele seja uma carga viral, uma vez exposto ao vírus, o vírus vai tentar modificar o seu DNA para que você sobreviva, ou seja, ele vai mudar a sua estrutura de DNA para que você passe a sobreviver com as mutações que o vírus traz. Mudando sua estrutura de DNA, o vírus vai fazer algumas mutações. Essas mutações alteram seu DNA e transformam você em um organismo diferente para garantir a sua sobrevivência. A primeira coisa é a adaptação de uma nova espécie. Um novo organismo é criado a partir dessas mutações, que dão algumas capacidades. Primeira coisa, você vai passar a enxergar melhor à noite, vai ter uma visão noturna. A segunda coisa, você vai ter uma necessidade patológica de sangue. Isso é conceito prático. Todo vampiro tem necessidade patológica de noite, de sangue. E a partir daquele momento, você vai ter uma visão noturna, igual a das corujas, basicamente. Você também terá seus reflexos e sua velocidade amplamente aumentados, para que você esteja completamente vitalizado, para que possa caçar. Porque você vai ser uma nova espécie, e nessa espécie você seria uma espécie caçadora. Você também terá uma longevidade maior, mas isso você só vai perceber depois. E também vai ter uma regeneração acelerada. Mas acontece que isso também muda algumas coisas. Para começar, os seus músculos se tornam mais densos. A mutação deixa os seus músculos mais densos, tornando o indivíduo mais forte e mais resistente. O equivalente a 10 homens adultos, basicamente. Você também teria reflexos musculares, porque as fibras musculares suas se tornariam mais eficientes, se tornando mais rápidas, semelhantes a de gatos ou de tigres, né, felinos ali. O seu sistema cardiovascular também seria hiperoxigenado, 10 vezes mais eficaz que qualquer ser humano normal. Mas isso também faria com que você tivesse um bombeamento de sangue hipersensível, fazendo com que você tivesse uma dependência sanguínea, já que seu corpo não produz mais o sangue por conta própria. E porque alimentações normais, como café ou outras coisas que você poderia usar, não são mais viáveis, seu corpo rejeita isso. Seu organismo passa a depender exclusivamente de sangue. Você passa a ser hematrófago. Após a alteração interna, com todo o seu organismo e seu DNA se reestruturando, vão ter algumas alterações externas. A primeira, íris avermelhada, seus olhos vão ficar vermelhos.
principalmente durante o seu período de fome. Quando você estiver com fome, a sua íris vai ficar assim, avermelhada, para aguçar os seus sentidos, né, principalmente a visão, tornando você mais apto a caçar. E também vai ganhar algumas coisas que vão facilitar com que você casse. Por exemplo, presas retráteis. Essas presas são retráteis, ou seja, você poderia encolhê-las completamente e elas seriam usadas para caça, né? Seria elas que fariam a perfuração para que vocês pudessem morder animais ou seres humanos e extraírem o sangue. Hematrófagos como vampiros, de fato. E vampiros também têm essas presas. Mas assim como os próprios morcegos vampiros, né, que nós estamos falando de morcegos vampiros aqui, vocês teriam também uma toxina dessas presas que fariam com que o sangue não coagulasse direito, ou seja, faria com que ele continuasse jorrando, para facilitar para que você continuasse drenando o máximo de sangue possível da vítima, até que você pudesse se alimentar ou se saciar completamente. Também é importante dizer que, além da íris vermelha, quando você estivesse com fome, e das presas retráteis, também teria outras mudanças, como a palidez de sua pele, visto que você teria um corpo constantemente frio. E isso seria explicado por dois motivos. A ideia da sua pele estar sempre pálida e você estar sempre frio é justificada pela alteração do seu DNA. O indivíduo teria pele pálida e íris avermelhada, principalmente durante seu estado de fome. A pele pálida e também a falta de calor corporal se deve à mudança de DNA. Mas por que mudança de DNA faz isso? Porque você teria um sistema cardiovascular hiperoxigenado, 10 vezes mais eficaz que qualquer ser humano. Isso faria com que o corpo circulasse muito mais sangue. Circulando muito mais sangue, seu coração teria que ser muito mais forte. Essas alterações fazem com que você se torne um caçador excelente, mas também fazem com que seu corpo fique mais frio e dependa de mais calor. É como se você colocasse um carvão numa máquina. E quanto mais quente fosse a máquina, mais carvão ela exige. Por seu corpo estar hiperoxigenando o seu coração para que você se torne um caçador mais viável, você precisa de mais sangue e constantemente seu corpo vai queimar mais calor. Por isso que você seria constantemente frio. E quanto à pele pálida, a pele pálida seria justificativa porque você não consegue manter o calor corporal, assim também alterando, né, a sua estrutura por fora. É como se você estivesse doente. Imagina você estando doente. Sua pele não fica meio pálido quando você está anêmico, ou seja, deficiência sanguínea. Você precisa de mais sangue. Então você ficaria constantemente uma pele meio pálida, meio anêmico. É tipo isso. Mas isso se deve à estrutura molecular do seu DNA, que foi alterada por causa da doença de carga viral. Não haveria uma mudança estética gritante. Você seria um humano normal, como o Idepondulac, por exemplo. Teria sua cor de pele um pouco mais pálida, seu corpo estaria mais frio e a sua íris ficaria vermelha, principalmente nos seus momentos de fome. Fora isso, você seria um humano tão normal quanto qualquer um e passaria despercebido pela maioria dos olhos. Apesar de um vampiro ser tecnicamente imortal e ter uma regeneração avançada e um envelhecimento altamente retardado, podendo viver por milênios desde que se alimente, ele não pode sair no sol. Isso todo mundo sabe. Mas por que, segundo a biologia, a luz solar seria letal para vampiros? Bem, em detalhes, ou detalhando, a luz solar anula a regeneração de um vampiro. Isso porque seu corpo fica parcialmente imobilizado, podendo ser necrosado e destruído rapidamente. Isso seria uma forma de que a natureza encontrou para que essas criaturas, tecnicamente imortais, pudessem se regular, porque tudo que é vivo tem que morrer. E se os vampiros têm um benefício, né, uma dádiva, digamos assim, de viver por milênios, eles também têm que ter uma forma de matar. No caso, as formas de matar um vampiro seriam a exposição solar prolongada, que poderiam causar necrose, além de deficiência de regeneração, causando queimaduras de quarto grau ou terceiro grau. E também poderiam ser mortos por prata pura. Mas qual a explicação de matá-los por madeira ou prata? Simples. A natureza ia regular porque seriam um ser que não poderiam viver normalmente, né? Então, eles teriam que ter algo que os matasse. Então, a estaca no coração, por exemplo, a madeira poder matar eles, porque a madeira é algo natural. A madeira é algo natural. A madeira é árvore. A árvore cresce instantaneamente natural. E os vampiros seriam algo anatural, seriam uma doença.
Então, a forma de lidar com essa doença, a natureza teria que repelir-os de uma forma. E a forma de repelir-os seria usando estacas de madeira ou prata pura. Porque tudo que é vivo tem que morrer. Agora que eu já expliquei para vocês que estacas de madeira, prata pura e até a luz do sol poderiam matar esses indivíduos, vem um outro ponto muito importante: a hipnose. Muitas mídias sugerem que os vampiros possam compelir ou hipnotizar pessoas, né? Diário de um vampiro, esse tipo de coisa. Mas eu, pelo menos, durante a minha pesquisa e cruzando referências tanto mitológicas quanto biológicas, não encontrei uma maneira de justificar essa hipnose que a gente vê nos vampiros que a gente vê aí. Seria algo místico, né? Algo de magia. E nós estamos levando para o ponto biológico. Então, do ponto biológico, é injustificável. Existe hipnose no mundo real? Existe. Mas existe sugestão hipnótica. Inclusive, eu posso fazer um vídeo explicando o porquê que a hipnose que a gente conhece de filmes e de outras coisas não existe. Então, do ponto de vista em que os vampiros seriam reais de um ponto de vista de doença, né? Seria uma doença de carga viral, é impossível que eles possam hipnotizar pessoas, porque não tem pontos biológicos para isso. Então a hipnose está descartada. Ou seja, vampiros do mundo real não poderiam hipnotizar ninguém. A reprodução vampírica, né? Em muitas mídias se fala que os vampiros não podem se reproduzir, e isso seria de fato consistente. Porque se os vampiros são uma carga viral, se só existe vampiros porque é uma mutação genética, não poderia se reproduzir. Nós estamos tratando os vampiros como uma doença de carga viral, tal como a gripe ou HIV. Então não poderia ser reprodutório, não é uma espécie reprodutória. Então não, os vampiros não se reproduzem. Eles poderiam ter interações sexuais, mas não poderiam reproduzir. Seriam inférteis. E muitas mídias já relatam isso. Conclusão: os vampiros, se existissem, poderiam ser uma espécie dominante? Uma ameaça à humanidade, com certeza. Mas uma espécie dominante, não. Por alguns motivos. Sim, os vampiros viveriam por milênios, mas eles não se reproduzem. Isso torna difícil. Eles também não poderiam sair durante o dia porque não há anéis de luz solar, não há magia que possa proteger eles. Então eles seriam criaturas tipicamente noturnas. E ficaria difícil também manter alguém, né? Tipo, imagina um cara que mora na mesma cidade. Depois de 100 anos o cara não envelhece e todo mundo ia desconfiar dele, né? Então o cara teria que ficar se mudando constantemente. E como os vampiros não se reproduzem e são criaturas noturnas, eles seriam uma grande ameaça, mas de forma nenhuma seriam uma espécie dominante e iam subjugar a humanidade. Principalmente se os seres humanos tivessem consciência de que os vampiros existem. Bom, galera, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Lembrando que esse vídeo trata o vampirismo como uma doença transmissível. E se vocês quiserem uma explicação de como houve o primeiro vampiro, né, como houve o grande Drácula, por exemplo, no sentido de que o vampirismo é uma doença, a gente pode fazer esse vídeo. Basta vocês estarem comentando. Se tiver alguma dúvida, algum pedido, qualquer coisa, comenta aí também que a gente vai tentar correr atrás, tá bom? Bom, galera, é isso. Fiquem com Deus e até amanhã.